Hashtag a transformação de uma vida, de esposa a empresária. Olá, queridos seguidores. Aqui é Vitória Campos, com meus 93 anos de idade, pronta para compartilhar com vocês uma jornada que revolucionou completamente o caminho da minha existência. Antes de iniciarmos esta narrativa, gostaria de pedir que ativem o sininho, cliquem no botão de gostei, se puderem, deixem nos comentários de qual região do Brasil ou do mundo estão me assistindo. Isso cria uma conexão especial entre nós, mesmo com a distância que nos separa. Era 1954, eu recém completará 22 primaveras. Na pequena cidade de Ribeirão, interior paulista, eu carregava a reputação de mulher afortunada. Havia me unido em matrimônio com Ricardo Almeida, herdeiro da única indústria calçadista regional, homem que inspirava admiração na comunidade inteira. Nossa história começou nos encontros dominicais da igreja local e, após apenas 6 meses de namoro, celebramos nossa união numa cerimônia que ficou registrada como o acontecimento social daquele ano. Minha família, constituída por agricultores de pequeno porte, enxergou nessa união a chance da filha ascender socialmente, conforme se dizia à época. E eu, com toda a minha inexperiência juvenil e coração apaixonado, acreditava sinceramente ter encontrado meu companheiro ideal para toda a vida. Nossa residência situava-se a poucos metros da fábrica, uma construção imponente de tijolos aparentes que proporcionava sustento para aproximadamente 50 colaboradores, motivo de orgulho para toda a população local. Cotidianamente, Ricardo saía ao amanhecer e retornava somente quando as estrelas já despontavam no céu. Os compromissos empresariais exigem dedicação integral. Justificava-se sempre que eu manifestava descontentamento por sua constante ausência nas refeições familiares. Como esposa dedicada daquela época, aceitava sua explicação sem questionamentos. Enquanto ele administrava seus negócios, eu cuidava meticulosamente do nosso lar e alimentava o sonho de constituir família, algo que mesmo após 2 anos de união ainda não havíamos conseguido concretizar. Desde os primeiros momentos de nosso casamento, percebi que Ricardo mantinha extrema discrição sobre as atividades da empresa. Assuntos comerciais são territórios masculinos, repetia continuamente quando eu demonstrava curiosidade sobre o funcionamento dos processos industriais. Inicialmente, aceitei essa postura com naturalidade, afinal, observei o mesmo comportamento entre meus pais durante toda a minha criação. A transformação começou numa quarta-feira chuvosa de maio, quando uma tempestade inesperada inundou setores importantes da cidade. Ricardo foi chamado urgentemente para verificar as condições da fábrica. Em sua pressa, deixou seu paletó descuidadamente sobre o mobiliário de nosso quarto. Enquanto organizava suas roupas, um envelope caiu do bolso interno. No interior, encontrei uma fatura de hospedagem em estabelecimento hoteleiro de São Carlos, município vizinho, onde supostamente ele realizava transações comerciais mensalmente. O que despertou minha atenção não foi o valor, mas o registro indicando 2 hóspedes e a inclusão de uma garrafa de espumante no quarto. Aquela descoberta começou a inquietar meus pensamentos. Nos dias subsequentes, passei a observar detalhes antes ignorados, as viagens sempre agendadas para a mesma data mensal, a fragrância diferente que ocasionalmente impregnava suas camisas, as conversas telefônicas interrompidas abruptamente quando eu adentrava o ambiente. Conectando esses indícios, formava-se um cenário que meu coração relutava em aceitar. 2 semanas depois, Ricardo anunciou nova viagem para São Carlos. Após sua partida, tomei uma decisão que alteraria completamente o curso da minha existência. Entrei em seu escritório particular, ambiente que jamais havia frequentado sozinha anteriormente. Considerado seu território inviolável, senti minhas mãos tremerem ao começar a explorar as gavetas. Na terceira gaveta, localizei uma caixa de charutos onde guardava documentação importante. Entre papéis diversos, encontrei algo que paralisou meu coração. Fotografias dele abraçado com uma mulher desconhecida diante de uma pequena unidade fabril. No verso da imagem, uma anotação: Nossa nova jornada. Calçados Esperança, São Carlos, 1953. Fiquei imobilizada. A data indicava um período em que já estávamos casados.
Prosseguindo com minhas investigações, descobri contratos, notas fiscais e registros contábeis que revelavam uma verdade devastadora. Ricardo desviava recursos financeiros e matéria-prima da empresa principal para estabelecer um segundo empreendimento em São Carlos, registrado em nome de Clara Miranda, sua secretária e, conforme as imagens sugeriam, sua parceira afetiva. As lágrimas que derramei naquela tarde carregavam não apenas tristeza, mas indignação profunda. Sentia-me não só traída como esposa, mas utilizada como fachada para um homem que construía uma vida paralela. Contudo, algo em meu interior, talvez a força herdada das mulheres da minha linhagem, impediu-me de confrontá-lo imediatamente. Conhecimento representa poder, repetia sempre minha avó materna. E naquele momento, eu possuía informações valiosas. Durante aquela noite, enquanto secava discretamente minhas lágrimas no banheiro, tomei a resolução que transformaria minha dor em determinação. Não criaria escândalos nem faria acusações diretas. Em vez disso, aprenderia absolutamente tudo sobre o negócio que meu marido julgava incompreensível para uma mente feminina. No dia seguinte, levantei-me antes do amanhecer e dirigi-me à fábrica. Era a primeira vez que entrava naquele espaço sem a finalidade de entregar o almoço para Ricardo. Alguns funcionários demonstraram surpresa, mas expliquei com naturalidade que precisava recuperar documentos importantes esquecidos por meu marido. Em seu escritório, rapidamente localizei as chaves do arquivo central e reproduzi diversas páginas do livro contábil oficial. Retornei para casa antes que alguém pudesse alertar Ricardo sobre minha visita inesperada. Durante semanas, estudei meticulosamente aqueles números enquanto ele cumpria suas atividades diárias. Aprendi sobre custos operacionais, margens de lucro, fornecedores e processo produtivo. Identifiquei inconsistências nos registros de matérias-primas, confirmando as suspeitas de desvio sistemático. Também descobri que recentemente algumas obrigações financeiras começavam a acumular atrasos, provavelmente porque os recursos eram divididos entre os dois empreendimentos. Não foi simples controlar as emoções todas as noites quando ele retornava narrando em verdade sobre as dificuldades enfrentadas durante o dia, como os desafios da fábrica demandavam dedicação extraordinária. Cada beijo de boa noite transformava-se numa pequena traição que eu mesma cometia, ocultando meu conhecimento recém-adquirido. Entretanto, algo novo florescia dentro de mim, um sentimento mais intenso que o amor anteriormente cultivado. A determinação de uma mulher que recusava o papel de simples vítima nessa história começava a tomar forma. O plano materializou-se quando descobri que um cliente principal da fábrica, Sr. Martins, proprietário de uma rede comercial na capital paulista, visitaria nossa cidade para reunião com Ricardo. Ele desconhecia que eu já havia me familiarizado completamente com seus pedidos através da documentação estudada. Representavam os contratos mais lucrativos e consistentes da empresa. Naquela manhã, antes do encontro programado, telefonei para a fábrica e, simulando preocupação genuína, informei que Ricardo apresentará indisposição repentina e estava sob cuidados médicos. Acrescentei que, como sua esposa, receberia o Sr. Martins em nossa residência para um café enquanto aguardávamos a chegada de meu marido. O cliente, um senhor gentil na casa dos 60 anos, aceitou prontamente o convite. Preparei tudo com esmero excepcional, bolos caseiros, café recém-preparado e, mais importante, um conhecimento aprofundado sobre os negócios que surpreenderia qualquer pessoa que subestimasse a capacidade feminina de compreender questões empresariais. Quando o Sr. Martins chegou, encontrou não apenas a hospitalidade tradicional de uma esposa dedicada, mas percepções valiosas de alguém que havia estudado intensamente negócio nas semanas anteriores. A senhora demonstra notável conhecimento sobre calçados, Dona Vitória, comentou impressionado após eu sugerir modificações no design que reduziriam custos sem comprometer a qualidade final. É realmente lamentável que seu esposo nunca tenha mencionado contar com uma parceira tão capacitada. Os homens ocasionalmente não valorizam adequadamente os talentos existentes em seu próprio lar, Sr. Martins, respondi com sorriso discreto, servindo mais café. Aquela conversa representou o início da minha verdadeira emancipação.
Quando Ricardo finalmente apareceu, 2 horas mais tarde, encontrou não apenas sua esposa e seu cliente em conversa amigável, mas um contrato de fornecimento exclusivo já firmado, com condições significativamente superiores às que ele jamais havia conseguido negociar. Podem imaginar a expressão estampada em seu rosto? Uma mistura de choque e irritação mal disfarçada. O Sr. Martins, alheio à tensão estabelecida, continuava elogiando minha visão empresarial. Antes de partir, dirigiu-se a Ricardo com palavras que ficariam marcadas para sempre. Você possui uma sorte extraordinária. No seu lugar, eu incorporaria imediatamente sua esposa na administração da empresa. Naquela noite, enfrentamos nossa primeira discussão significativa. Ricardo, visivelmente transtornado, questionava como eu ousara interferir em seus assuntos comerciais. Foi quando coloquei sobre a mesa as fotografias da fábrica em São Carlos e as evidências dos desvios sistemáticos. Existem 2 possibilidades para você, declarei com uma serenidade que surpreendeu até a mim mesma. Podemos comparecer juntos ao banco amanhã para registrar meu nome como sócia com direitos igualitários na fábrica, ou posso encaminhar esta documentação ao seu pai e demais investidores. Tenho certeza que demonstrarão grande interesse em descobrir o destino de parte significativa dos recursos. Assim, aos 22 anos, iniciei minha trajetória no universo empresarial, não por escolha planejada, mas por necessidade imediata. O caminho seria extenso e repleto de obstáculos, mas aquele representou apenas o primeiro passo de uma história que ainda estava longe de sua conclusão. Se apreciaram esta parte inicial da minha trajetória, continuem acompanhando, porque agora compartilharei como precisei reinventar completamente minha identidade pessoal e profissional. Muitos provavelmente estão curiosos sobre os desdobramentos daquele ultimato apresentado a Ricardo. Vamos prosseguir com a narrativa. Naquela mesma noite, após nossa conturbada discussão, Ricardo saiu abruptamente, batendo a porta com força. Permaneci sozinha com meus pensamentos e descobertas, incerta se ele retornaria aceitando minhas condições ou se partiria definitivamente para São Carlos. Foi a noite mais longa da minha existência. Sentada na poltrona da sala, com os documentos organizados na mesa central, alternava entre momentos de convicção absoluta e episódios de fragilidade emocional. Quando os primeiros raios solares iluminaram a residência, ouvi a chave girando na fechadura. Ricardo entrou cabisbaixo, com olheiras profundas marcando sua fisionomia. Sem estabelecer contato visual direto, pronunciou apenas: "Estaremos no banco às 10 horas." Era sua maneira de render ase, sem admitir verbalmente a derrota. Naquele instante, compreendi que nosso relacionamento conjugal havia terminado, mas minha carreira como empresária apenas começava. No estabelecimento bancário, o gerente, Sr. Nogueira, não conseguia disfarçar sua perplexidade quando Ricardo solicitou a inclusão do meu nome como sócia administrativa com participação igualitária na Calçados Progresso, denominação da fábrica em homenagem à mãe dele, curiosamente coincidindo com meu nome. O Sr. Nogueira direcionou-me um olhar condescendente, como se eu fosse uma criança recebendo responsabilidade além de sua capacidade. A senhora tem plena certeza que deseja assumir tamanha responsabilidade, Dona Vitória? Administrar um empreendimento não se compara à gestão doméstica, questionou, ajustando seus óculos de armação espessa. Pelo contrário, Sr. Nogueira, respondi com uma tranquilidade que surpreendeu inclusive a mim. Gerenciar uma residência com orçamento restrito exige tanto planejamento estratégico quanto administrar uma empresa. A diferença fundamental reside no fato de que ninguém reconhece esse trabalho quando executado por uma mulher no ambiente doméstico. O silêncio subsequente confirmou minhas expectativas. Numa economia enfrentando transformações estruturais, com incertezas políticas crescentes, pouquíssimos investidores demonstrariam disposição para comprometer capital significativo numa aquisição singular. Nossa estruturação oferece segurança e previsibilidade financeira, prossegui, rendimento mensal garantido contratualmente, possibilidade de aquisição integral dentro de 5 anos com valores devidamente atualizados.
Simultaneamente, assumimos integralmente responsabilidades operacionais, manutenção estrutural e obrigações trabalhistas. Os senhores receberão benefícios financeiros sem necessidade administrativa ou preocupações operacionais. Após breve conferência reservada, os representantes retornaram com contraproposta. Aceitariam o modelo proposto, entretanto com prazo máximo de 3 anos para aquisição definitiva, não 5 conforme sugerido originalmente. Adicionalmente, solicitavam participação de 5% nos resultados da operação combinada durante esse período transitório. O resultado superava minhas expectativas mais otimistas. Formalizamos acordo preliminar e Dr. Paulo recebeu instruções para finalização contratual detalhada com o representante legal. Quando deixei aquela sala de reuniões, experimentei sensação de leveza extraordinária. No saguão do estabelecimento, surpreendentemente, encontrei Sr. Antunes, Dona Carolina e diversos colaboradores aguardando ansiosamente. Conseguimos, anunciei com simplicidade, sendo imediatamente envolvida por manifestações entusiastas de congratulações. A notícia da incorporação entre Calçados Progresso e Indústria Calçadista Horizonte disseminou-se rapidamente pela comunidade regional. Para muitos, mostrava-se incompreensível como manufatura relativamente pequena administrada por mulher divorciada conseguirá absorver empreendimento significativamente maior e tradicionalmente estabelecido. A resposta para esse aparente mistério demonstrava-se extremamente simples, embora poucos conseguissem compreender. Enquanto outras empresas combatiam constantemente seus próprios colaboradores, tratando-os como despesas a serem minimizadas, havíamos transformado nossos funcionários em parceiros autênticos, multiplicando o potencial criativo e produtivo. O processo integrativo entre as duas unidades apresentou desafios significativos, entretanto consideravelmente inferiores às expectativas iniciais. Colaboradores da Horizonte, inicialmente apreensivos com a transição administrativa, rapidamente perceberam que nosso modelo gestacional oferecia oportunidades de desenvolvimento profissional anteriormente inacessíveis. Expandimos progressivamente nosso sistema participativo, integrando novos colaboradores após período adaptativo comprobatório. Alguns funcionários experientes da Progresso assumiram posições coordenativas na operação combinada, implementando conhecimentos e valores desenvolvidos conjuntamente. Em 1960, 3 anos após a iniciação do processo integrativo, completamos a aquisição definitiva da indústria calçadista Horizonte, conforme previsto contratualmente. A Calçados Progresso agora empregava aproximadamente 300 colaboradores e exportava para 6 nações diferentes. Representávamos simultaneamente maior empregadora regional e primeira manufatura calçadista brasileira administrada exclusivamente por mulher alcançando tal escala operacional. Naquele mesmo ano, ocorreu acontecimento inesperado. Recebi convite para participação em programa radiofônico paulistano dedicado a mulheres empreendedoras, categoria tão excepcional naquele período que os produtores enfrentaram dificuldades identificando convidadas suficientes para a série completa. Representava a primeira oportunidade de compartilhar publicamente minha trajetória profissional. Hesitei inicialmente, considerando exposição a aspectos pessoais extremamente reservados, traição matrimonial, separação conjugal, dificuldades enfrentadas subsequentemente. Finalmente, decidi que minha experiência poderia inspirar outras mulheres enfrentando circunstâncias semelhantes. A entrevista foi transmitida nacionalmente num domingo vespertino. Compartilhei honestamente como descoberta da infidelidade conjugal funcionou involuntariamente como catalisador transformando esposa tradicionalmente submissa em executiva determinada. Relatei obstáculos enfrentados exclusivamente por condição feminina num ambiente predominantemente masculino e estratégias desenvolvidas para a perseverança. Fundamentalmente, compartilhei detalhadamente nosso modelo empresarial inovador, empreendimento onde cada colaborador participava efetivamente como associado, onde prosperidade individual vinculava-se diretamente à prosperidade coletiva. A senhora acredita que esse modelo poderia funcionar efetivamente em outros empreendimentos? Questionou a entrevistadora. Tenho absoluta certeza, respondi sem hesitação.
Nossa experiência não representa coincidência favorável ou circunstância excepcional, simplesmente reconhecimento prático que indivíduos trabalham significativamente melhor quando percebem construção compartilhada, não enriquecimento exclusivo de administradores distantes. Representa princípio universal aplicável. A repercussão daquela entrevista superou significativamente minhas expectativas iniciais. Nas semanas subsequentes, recebi dezenas de correspondências, predominantemente femininas, agradecendo pelo compartilhamento inspirador e alguns empresários curiosos sobre nosso modelo administrativo participativo. Entre aquelas correspondências, uma especificamente despertou minha atenção particular. Renata, jovem de 24 anos trabalhando numa indústria têxtil mineira, descrevia situação dolorosamente familiar. Havia descoberto recentemente que seu esposo, supervisor na mesma unidade industrial, mantinha relacionamento extraconjugal com a assistente administrativa do proprietário. Após ouvir sua história radiofônica, escreveu ela, compreendi claramente que possuo duas alternativas: permanecer eternamente como vítima passiva ou transformar este sofrimento em determinação construtiva. Escolho definitivamente a segunda possibilidade. A senhora aceitaria receber-me para orientação pessoal? Necessito compreender concretamente como implementar essa transformação inicial. Respondi imediatamente, convidando-a para visita às nossas instalações. Quando Renata chegou, 2 semanas posteriormente, identifiquei em sua expressão a mesma determinação que havia impulsionado minha própria transformação anos anteriores. Convicção nascida através da dor, fortalecimento emergindo paradoxalmente da fragilidade experimentada. Dedicamos integralmente aquele dia para conversação e visitação detalhada às instalações industriais. Apresentei-a aos colaboradores, expliquei detalhadamente nossos processos, compartilhei erros e acertos durante minha trajetória pessoal. Finalizando o encontro, questionei seus planos futuros. Iniciarei meu próprio empreendimento, respondeu com convicção surpreendente. Não manufatura comparável à sua dimensão, certamente não imediatamente. Começarei com pequena confecção especializada em vestuário infantil. Já desenvolvi conceitualmente diversos modelos exclusivos. O elemento ausente era exclusivamente coragem pessoal, que sua história ajudou-me a descobrir internamente. Naquela noite, enquanto aguardava transporte retornando para Minas Gerais, algo cristalizou-se definitivamente em minha consciência. Minha história transcendia simples sobrevivência após traição matrimonial ou desenvolvimento empresarial bem-sucedido. Representava fundamentalmente abertura de possibilidades para outras mulheres, demonstração prática que poderiam acreditar legitimamente em suas próprias capacidades. Percebi claramente que havia encontrado propósito adicional: utilizar minha experiência pessoal auxiliando mulheres superarem barreiras aparentemente intransponíveis, não exclusivamente na indústria calçadista, não limitadamente em Ribeirão, mas onde fosse possível alcançar. Os anos subsequentes caracterizaram-se por expansão empresarial contínua e simultaneamente aprofundamento desse compromisso com o empoderamento feminino. A pequena manufatura resgatada das consequências de traição matrimonial transformará-se fundamentação para movimento significativamente mais abrangente, impactando positivamente centenas de trajetórias femininas, eventualmente transformando parcialmente características industriais brasileiras. Ao despertar naquela manhã específica de março de 1961, com primeiros raios solares iluminando meu dormitório, não antecipava que aquele dia transformaria não apenas minha existência pessoal, mas potencialmente centenas de trajetórias femininas nos anos subsequentes. O periódico entregue juntamente com meu café matinal continha pequena nota aparentemente insignificante. A associação comercial promoverá encontro discutindo desafios setoriais calçadistas. Normalmente, não receberia convite para participação. Apesar de administrar principal manufatura regional, resistência contra a participação feminina nos clubes masculinos permanecia significativa. Entretanto, após repercussão da entrevista radiofônica e crescimento contínuo da Calçados Progresso, tornou-se progressivamente difícil ignorar minha presença no cenário industrial. O convite chegou através do Sr. Almeida, mesmo que anteriormente tentará dissuadir-me do modelo participativo.
Será extremamente gratificante contar com sua presença, Dona Vitória, declarou com cordialidade que não conseguia disfarçar completamente seu desconforto remanescente. Afinal, a senhora representa parcela significativa da produção regional. Compreendia perfeitamente que não representava reconhecimento genuíno de minha contribuição setorial, simplesmente concessão inevitável considerando realidade econômica. Mesmo assim, decidi aceitar participação, não movida por vaidade pessoal ou busca de validação externa, mas compreendendo que cada acesso conquistado representaria potencialmente facilidade para outras mulheres posteriormente. Naquela noite, adentrei o salão da associação comercial como única representante feminina entre dezenas de participantes masculinos. O silêncio momentâneo estabelecido durante minha entrada comunicava mais eloquentemente que qualquer manifestação verbal. Selecionei deliberadamente posicionamento na primeira fileira, recusando-me ocupar localização discreta ou demonstrar insegurança. O encontro desenvolveu-se conforme antecipado. Manifestações prolongadas sobre dificuldades econômicas, reclamações sobre carga tributária e regulamentações governamentais, discussões sobre questões predominantemente técnicas. Observei atentamente, registrando ocasionalmente anotações relevantes, percebendo olhares curiosos direcionados periodicamente para minha presença. Quando o presidente da associação finalmente disponibilizou oportunidade para manifestações da Assembleia, levantei minha mão sem hesitação. Novamente, silêncio constrangedor permeou o ambiente. Concedemos a palavra para Dona Vitória Campos da Calçados Progresso, anunciou o presidente, combinando resignação e curiosidade evidente. Agradeço a oportunidade, iniciei, levantando-me para garantir visibilidade completa. Acompanhei atentamente os desafios mencionados e concordo com relevância significativa dos mesmos. Entretanto, observo que temática fundamental permanece inexplorada: capacitação e retenção de talentos profissionais. Percebi expressões surpresas generalizadas. Possivelmente antecipavam manifestação específica sobre questões femininas ou reivindicação caracteristicamente relacionada a gênero. Contrariando expectativas, direcionei atenção diretamente para desafio central afetando todo o setor industrial. Na Calçados Progresso, reduzimos rotatividade funcional em 78% durante os últimos 3 anos. Nosso índice de absenteísmo representa o menor registrado setorialmente. Produtividade horária aumentou consistentemente cada período trimestral. Esses resultados não representam coincidência favorável, mas consequência direta de sistema integrado combinando capacitação contínua, participação efetiva nos resultados e, fundamentalmente, criação ambiental onde cada colaborador percebe construção compartilhada, não simplesmente enriquecimento unilateral patronal. Apresentei sucintamente nosso modelo, resultados mensuráveis alcançados e desafios superados. Concluí com proposta objetiva: criação centro formativo conjunto financiado pela associação, onde jovens regionais poderiam desenvolver habilidades calçadistas utilizando metodologias contemporâneas, visualizando perspectivas carreira legítimas. Ao finalizar, aguardei manifestações contrárias antecipadas, argumentações opositoras. Surpreendentemente, primeiro manifestante foi exatamente Sr. Almeida. Dona Vitória apresenta indicadores impressionantes, resultados que nenhum presente pode ignorar legitimamente. Talvez, efetivamente, tenhamos aprendizados significativos absorvíveis da experiência demonstrada pela Calçados Progresso. Comentários subsequentes indicavam claramente que, se não havia convencido unanimemente todos presentes, ao menos havia plantado semente conceitual significativa. Finalizando o encontro, diversos empresários aproximaram-se solicitando detalhamentos adicionais. Entre participantes, identifiquei 2 figuras femininas mantendo discreto distanciamento, não pertencentes ao grupo empresarial convencional. Quando finalmente consegui desvencilhar-me dos questionamentos e aproximar-me delas, apresentaram-se como Helena Monteiro e Cecília Prado, respectivamente esposa do principal distribuidor calçadista nacional e filha do proprietário de rede varejista em expansão acelerada.
Ficamos profundamente impressionadas com sua manifestação, Dona Vitória, declarou Helena, e ainda mais impactadas pela coragem demonstrada adentrando aquele ambiente predominantemente masculino e manifestando-se igualitariamente. Precisamente, complementou Cecília, gostaríamos convidá-la para encontro informal em minha residência amanhã. Existem outras mulheres que apreciariam significativamente conhecê-la pessoalmente. Aceitei prontamente o convite, intrigada pelas possibilidades implícitas. No dia seguinte, comparecendo à mansão familiar Prado, uma das mais tradicionalmente estabelecidas regionalmente, descobri que não representava simplesmente confraternização social convencional. Ao redor da elegante mesa posicionada no jardim encontravam-se aproximadamente 10 mulheres, esposas, filhas e irmãs de industriais e comerciantes importantes, mas também diretora da única instituição educacional secundária feminina regional e proprietária de pequena porém respeitada editora gráfica. Durante aproximadamente 2 horas, conversamos abertamente sobre desafios empresariais, aspirações profissionais, barreiras sistêmicas. Muitas delas administravam efetivamente empreendimentos familiares discretamente, enquanto maridos, pais ou irmãos figuravam publicamente como representantes oficiais das empresas. Outras possuíam projetos e conceitos independentes, entretanto enfrentavam resistência sistemática e implementativa, tanto domesticamente quanto exteriormente. O aspecto mais impactante em sua história, Dona Vitória, comentou Luísa, proprietária gráfica, não representa exclusivamente seu sucesso empresarial, mas transformação de situação potencialmente devastadora em fortaleza interior. Muitas presentes, hesitou momentaneamente, observando circularmente buscando aprovação tácita para prosseguimento, enfrentamos circunstâncias semelhantes, entretanto percebemos a ausência de alternativas exceto aceitação e continuidade. Naquele momento específico, observando manifestações concordantes circundantes, percebi claramente potencial transformativo significativo. Aquelas mulheres possuíam conhecimentos técnicos, recursos financeiros, conexões estratégicas, muitas compartilhando experiências traumáticas semelhantes às minhas. O elemento ausente representava catalisador transformativo, veículo canalizador convertendo potencial em ação concreta. Propõe o conceito potencialmente transformador, manifestei, percebendo entusiasmo crescente internamente, desenvolvimento grupo estruturado, não associação formalmente registrada inicialmente, dedicado especificamente ao desenvolvimento feminino empresarial. Espaço compartilhado onde possamos transmitir conhecimentos, recursos, contatos estratégicos, onde possamos mutuamente fortalecermos-nos e, fundamentalmente, auxiliar outras mulheres descobrindo seus próprios caminhos. A proposta recebeu aceitação entusiástica imediata. Em poucos minutos, discutíamos estruturação, objetivos programáticos, ações iniciais prioritárias. Antes mesmo da confraternização encerrar-se formalmente, estabelecemos, ainda informalmente, a Associação Feminina de Empreendedoras e Gestoras, AFE, com minha nomeação unânime como primeira presidente. Nas semanas subsequentes, estruturamos formalmente a associação aplicando meticulosidade característica de nossas administrações empresariais individuais. Locamos espaço centralizado funcionando como sede operacional. Estabelecemos encontros quinzenais para intercâmbio experiencial e contribuições modestas cobrindo despesas administrativas. Fundamentalmente, desenvolvemos programa estruturado de mentoria para mulheres desejando iniciar empreendimentos independentes ou assumir posições gestacionais. Nossa primeira beneficiária foi precisamente Renata, jovem que havia me procurado após entrevista radiofônica. Com suporte estruturado da AFE, ela conseguiu financiamento modesto iniciando sua confecção infantil. Helena, mantendo conexões comerciais paulistanas, auxiliou-a estabelecendo canais distributivos. Luísa, editora gráfica, desenvolveu catálogo promocional apresentando elegantemente designs exclusivos desenvolvidos por Renata. Em aproximadamente 6 meses, Pequenos Encantos, denominação do empreendimento de Renata, empregava 5 costureiras e comercializava para estabelecimentos em 3 estados diferentes. Seu ex-cônjuge,
Inicialmente ridicularizando publicamente o empreendimento, apresentou-se inesperadamente solicitando colocação profissional. Renata recusou educadamente a solicitação. O sucesso de Renata atraiu atenção significativa para nossas atividades associativas. Progressivamente, outras mulheres procuraram orientação, recém-formadas buscando direcionamento profissional, donas de casa com habilidades potencialmente comercializáveis, funcionárias talentosas buscando progressão em suas organizações. Paralelamente às atividades associativas, continuei desenvolvendo administrativamente a Calçados Progresso. O ano de 1962 marcou nossa introdução no mercado norte-americano, conquista significativa para qualquer empresa brasileira naquele período. Nossa linha calçadista profissional feminina despertou interesse específico importador miamense que visitou pessoalmente nossas instalações, impressionando-se não exclusivamente com qualidade produtiva, mas fundamentalmente com nosso modelo gestacional participativo. Vocês demonstram posicionamento significativamente avançado comparativamente à maioria das empresas americanas relacionado ao engajamento colaborativo, comentou após observar nossas operações durante 2 dias consecutivos. Isso reflete-se diretamente na qualidade e consistência produtiva perceptível. O primeiro carregamento exportado para os Estados Unidos foi celebrado como conquista coletiva. Organizamos cerimônia especial quando o transporte carregado com produtos deixou nossas instalações direcionando-se ao Porto Santista. Todos os colaboradores reuniram-se no pátio central, muitos visivelmente emocionados observando o resultado de seu trabalho ultrapassando fronteiras anteriormente inimagináveis. Foi em 1963, entretanto, que enfrentei um dos maiores desafios desde que assumi controle administrativo da empresa. O cenário político-econômico brasileiro deteriorava-se aceleradamente. Inflação apresentava crescimento exponencial, tensões políticas intensificavam-se, rumores sobre intervenção militar circulavam abertamente. Nesse contexto turbulento, crise específica atingiu o setor calçadista, escassez crítica de matéria-prima couro qualificada. Grandes frigoríficos priorizavam exportação do couro não processado, significativamente mais lucrativa considerando desvalorização monetária nacional. Para fabricantes calçadistas pequenos e médios, representava escolha entre aceitar matéria-prima qualitativamente inferior ou pagar valores proibitivos pelos raros lotes premium disponíveis. Convoquei reunião emergencial com lideranças departamentais e representantes dos colaboradores sócios. Apresentamos transparentemente a situação enfrentada. Enfrentamos 3 alternativas viáveis, expliquei após demonstração numérica detalhada. Podemos reduzir padrões qualitativos de nosso produto final, contradizendo completamente valores fundamentais que construímos consistentemente. Podemos aumentar significativamente preços finais, arriscando perda mercadológica substancial. Ou desenvolvemos solução inovadora que ninguém considerou anteriormente. Foi Maria da Glória, colaboradora veterana da costura, quem ofereceu o conceito fundamentando nossa estratégia salvadora. Meu cunhado administra pequeno curtume em São Carlos. Comenta frequentemente que grandes frigoríficos ignoram completamente produtores menores. Poderíamos potencialmente unificar diversos pequenos produtores couro? Coletivamente teríamos volume suficiente negociando diretamente com criadores bovinos, eliminando dependência dos frigoríficos. O conceito demonstrava brilhantismo em sua simplicidade fundamental. Nas semanas subsequentes, viajei pessoalmente regionalmente, visitando diversos pequenos curtumes propondo cooperativa aquisitiva e processadora couro. Muitos proprietários, inicialmente céticos negociando com representante feminina, modificavam posicionamento quando demonstrava conhecimento técnico especializado sobre produto, conhecimento adquirido através do Sr. Antunes anos anteriormente. Em aproximadamente 6 meses, a Cooperativa de Curtumes do Interior Paulista, CIP, estava formalmente estabelecida, reunindo 17 pequenos produtores. Estabelecemos rigorosos padrões qualitativos e iniciamos negociações diretas com produtores rurais. Pela primeira vez,
Pequenos curtumes possuíam poder negociador comparável aos grandes frigoríficos. Para Calçados Progresso, representou não apenas garantia fornecimento matéria-prima qualificada, mas redução significativa a custos produtivos. Outros fabricantes calçadistas rapidamente identificaram vantagens competitivas, buscando associação cooperativa, que estabeleceu sistema ingressativo baseado em compromissos com práticas trabalhistas justas e sustentabilidade operacional, valores que considerava fundamentais em qualquer empreendimento participante. A CSIP transformou-se posteriormente em modelo estudado academicamente. Particularmente significativo para minha satisfação pessoal foi observar a aplicação prática do princípio inicialmente implementado na Calçados Progresso. Coletivamente demonstramos capacidade significativamente superior comparativamente a esforços individualizados isolados. O ano de 1964 materializou concretização dos temores políticos pairando nacionalmente. A intervenção militar de 31 de março trouxe incertezas generalizadas para todos os setores, incluindo industrial. Muitos empresários celebraram publicamente o que consideravam restauração ordenada. Outros, mais cautelosos, observavam apreensivamente o gradual endurecimento regime nas semanas subsequentes. Na Calçados Progresso, similarmente à FE, optamos por posicionamento publicamente neutro, enquanto internamente reforçávamos compromisso com direitos e bem-estar dos colaboradores. Quando um jovem funcionário foi temporariamente detido por atividades subversivas, na realidade havia simplesmente participado de reunião estudantil. Utilizei contatos estabelecidos através da associação comercial garantindo sua liberação rápida e segura. Esse incidente evidenciou claramente que nossa responsabilidade transcendia limitações físicas da fábrica ou atividades associativas. Em períodos historicamente complexos, pessoas mantendo posições relativamente influentes necessitavam utilizar essa influência protegendo indivíduos mais vulneráveis. Foi imbuída desse espírito que em 1965 propus a criação inicialmente denominada Fundo de Apoio Emergencial, recurso financeiro destinado auxiliando mulheres enfrentando vulnerabilidade extrema, especialmente vítimas de violência doméstica necessitando reconstrução existencial completa. Muitas presentes, argumentei durante reunião estabelecendo o fundo, conseguimos transformar adversidades em oportunidades porque dispunhamos minimamente redes de apoio ou recursos iniciais básicos. Para cada história bem-sucedida como nossas trajetórias individuais, quantas mulheres igualmente capacitadas e determinadas simplesmente não receberam oportunidade mínima porque encontravam-se completamente desamparadas? O fundo iniciou modestamente, contando exclusivamente contribuições das próprias associadas. Progressivamente, entretanto, empresas administradas por cônjuges e familiares das participantes também iniciaram contribuições, reconhecendo o valor social da iniciativa. O caso de Conceição representou um dos primeiros atendimentos, e pessoalmente, um dos mais significativos. Ela havia abandonado residência com 3 filhos pequenos após anos sofrendo abusos perpetrados pelo cônjuge, policial municipal. Sem qualificação formal, sem recursos básicos, sem documentação pessoal retida pelo agressor, aparentava condenada à miséria absoluta ou, pior ainda, necessidade de retornar ao ambiente violento. Através do fundo proporcionamos à Conceição não apenas abrigo temporário, mas assistência jurídica recuperando documentação pessoal, cuidados infantis para crianças e, fundamentalmente, capacitação profissional especializada. Identificamos que possuía talento natural para controle qualitativo, habilidade desenvolvida observando detalhes mínimos potencialmente indicando alterações comportamentais conjugais, frequentemente determinando sua segurança física diária. Contratei pessoalmente Conceição como supervisor assistente no Departamento Controle e Qualidade da Calçados Progresso. Em aproximadamente 12 meses, assumiu supervisão principal, coordenando equipe com 12 integrantes. 5 anos posteriormente, havia sido promovida para gerência qualitativa organizacional e transformará-se associada extremamente ativa da AFE, auxiliando outras mulheres identificando e desenvolvendo suas próprias habilidades anteriormente desconsideradas. A senhora não apenas proporcionou oportunidade profissional,
declarou-me certa ocasião demonstrando emoção genuína, restaurou integralmente minha dignidade pessoal, demonstrando que minha existência transcendia simplesmente sobrevivência diária. Trajetórias como de Conceição confirmavam consistentemente meu direcionamento existencial. A experiência traumática pessoal experimentada décadas anteriormente, traição que potencialmente destruiria completamente minha existência, transformará-se fundamentação para a construção significativamente mais abrangente que qualquer possibilidade anteriormente imaginada. Celebrando 5 anos estabelecimento da AFE, em 1966, realizamos levantamento estatístico resultados alcançados. Mais de 200 mulheres haviam participado programas mentorias, 73 novos empreendimentos estabelecidos, 18 mulheres assumindo posições gestacionais em empresas tradicionalmente estruturadas. Fundo Apoio Emergencial havia atendido 47 casos mulheres enfrentando situações críticas, apresentando índice 89% recomeços bem-sucedidos, terminologia utilizada. Para mulheres estabelecendo independência financeira e emocional duradoura. Durante celebração realizada no ambiente mais prestigioso da cidade, mesmo estabelecimento onde anteriormente havia negociado incorporação com a indústria calçadista Horizonte, observei atentamente rostos representando trajetórias completamente distintas, entretanto compartilhando determinação fundamental. Algumas participantes originavam-se famílias tradicionalmente privilegiadas, outras emergiam contextos significativamente modestos. Algumas receberam apoio familiar consistente, outras enfrentaram oposição sistemática. Algumas construíram progressão gradual, outras experimentaram transformações abruptas provocadas circunstancialmente. O elemento unificador transcendia simplesmente desenvolvimento empresarial ou progressão profissional, representava redefinição conceptual significado ser mulher naquele contexto sociocultural específico. Cada conquista individual inspirava potencialmente outras mulheres, cada obstáculo superado facilitava a progressão subsequente para gerações futuras. Em meu pronunciamento naquela noite, compartilhei reflexão acompanhando-me durante toda a jornada transformativa. Quando descobri infidelidade conjugal, inicialmente considerei minha existência completamente finalizada. Atualmente compreendo claramente que, paradoxalmente, apenas iniciava verdadeiramente. Sofrimento experimentado pode paralisar-nos definitivamente ou impulsionar-nos extraordinariamente. A decisão permanece exclusivamente nossa. Quando optamos transformar sofrimento em propósito construtivo, não estamos simplesmente restaurando nossa integridade individual, potencialmente contribuímos efetivamente à reconstrução contextual circundante. Assim chegamos, queridos seguidores, à conclusão desta narrativa compartilhada hoje. Trajetória transformando jovem esposa traída em fundadora movimento transformando centenas de existências, transitando da dor rejeição para propósito empoderador, abandonando vergonha para desenvolver orgulho construindo legado transcendendo significativamente minha existência individual. Se existe mensagem fundamental que gostaria de transmitir através desta história, seria precisamente: independentemente da intensidade traumática experimentada, traição ou perda enfrentada, sempre existe possibilidade transformativa autêntica, não simplesmente sobrevivência, mas florescimento completo. Não simplesmente reconstrução estrutural perdida, mas criação completamente inovadora significativamente mais relevante. Nos anos subsequentes, Calçados Progresso continuou expandindo consistentemente, similarmente à FE e iniciativas derivadas. Enfrentamos crises adicionais, celebramos novas conquistas. A jovem tímida de 22 anos descobrindo documentação comprometedora na gaveta conjugal transformou-se senhora cabelos prateados, respeitada nacional e internacionalmente. Entretanto, essa narrativa específica compartilharemos oportunidade futura. Agradeço sinceramente acompanhamento atencioso demonstrado durante compartilhamento minha jornada pessoal. Suas manifestações carinhosas comovem-me profundamente. Se esta narrativa tocou especialmente sua sensibilidade ou inspirou-lhe significativamente, compartilhar potencialmente com alguém possivelmente necessitando compreender concretamente possibilidade transformativa autêntica, capacidade convertendo sofrimento em propósito construtivo,
traição experimentada em triunfo legítimo. Até nosso próximo encontro, queridos seguidores. Recordem continuamente, encerramento aparente frequentemente representa simplesmente início potencial significativamente mais grandioso e belo que qualquer possibilidade anteriormente imaginada concebivelmente. Queridos amigos, por gentileza, não esqueçam de demonstrar apoio ativando notificações e inscrevendo-se oficialmente no canal. Até proximamente! Um abraço afetuoso desta senhora que compartilhou sua história com vocês. Foi interrompido apenas pelo som da caneta do gerente registrando os documentos oficiais. Deixamos a instituição financeira como sócios empresariais, mas não mais como verdadeiros parceiros de vida. Ricardo transferiu-se para o quarto de hóspedes naquela mesma noite, alegando ser um arranjo temporário até solucionarmos definitivamente a situação. Ambos compreendíamos que não restava nada a resolver em nosso relacionamento, mas a separação legal naquele período representava um escândalo social que nenhum de nós estava preparado para enfrentar imediatamente. Na manhã seguinte, o verdadeiro desafio teve início. Acompanhei Ricardo até a fábrica. Ao adentrarmos juntos, os funcionários interromperam suas atividades, observando-nos com expressões confusas. Ricardo, combinando frustração contida e resignação, anunciou publicamente que eu seria nova sócia administrativa e participaria diariamente das operações para aprender integralmente sobre o negócio. Aquele momento marcou o começo do período simultaneamente mais desafiador e transformador da minha vida. Ninguém naquele ambiente industrial acreditava genuinamente na minha capacidade de compreender o funcionamento produtivo. Os homens, principalmente, faziam questão de utilizar terminologia técnica especializada nas conversações, esperando confundir-me. As poucas colaboradoras femininas, todas em funções de costura e acabamento, observavam-me com sentimentos mistos de admiração e desconfiança. Ricardo, por sua vez, limitava-se ao mínimo indispensável. Apresentava-me os processos fundamentais, respondendo questionamentos com monossílabos, claramente aguardando minha desistência. O que ele desconhecia era que durante aquelas semanas de estudo secreto da documentação, eu havia absorvido conhecimento significativamente superior ao que demonstrava externamente. Comecei a chegar à fábrica antes dele e permanecer após sua saída. Nos períodos em que se ausentava para supostamente visitar clientes, agora eu conhecia seu verdadeiro destino, aproveitava para dialogar com os funcionários mais experientes. Senhor Antunes, um senhor de 65 anos que trabalhava com couro desde sua adolescência, foi o primeiro a demonstrar receptividade. A senhora possui mãos adequadas para o trabalho com couro, comentou certo dia após observar-me analisando um corte imperfeito precisas, mas sensíveis. Exatamente o que um calçado de qualidade requer. A partir daquele simples elogio, conquistei meu primeiro aliado verdadeiro. Senhor Antunes começou a transmitir-me os segredos artesanais do couro, como identificar qualidade superior pelo toque, como calcular o aproveitamento de cada peça, técnicas de corte para minimizar desperdícios, conhecimentos preciosos que nenhum registro contábil poderia oferecer. Dona Carolina, coordenadora das costureiras, demorou significativamente para estabelecer confiança. Durante semanas, limitava-se a respostas concisas quando questionava sobre processos de costura. Até que determinado dia encontrei-a emocionalmente fragilizada, escondida no depósito de materiais. O que aconteceu, Dona Carolina? Indaguei, oferecendo meu lenço. Entre soluços, relatou-me que seu filho enfrentava problemas de saúde e necessitava de medicação de alto custo. Havia solicitado adiantamento salarial a Ricardo, que recusou alegando que questões pessoais não deveriam interferir na produtividade. Sem hesitação, abri minha bolsa e retirei o valor que havia reservado para adquirir novos tecidos decorativos. Considere um empréstimo sem juros, com prazo indefinido para devolução, ofereci com simplicidade. A gratidão refletida em seu olhar superou qualquer manual sobre gestão humana. No dia seguinte, Dona Carolina convidou-me para a sessão de costura e, pela primeira vez, explicou detalhadamente cada etapa do processo.
desde a preparação adequada do fio até as diversas técnicas de pontos que garantiam durabilidade e conforto ao produto final. Gradualmente, conquistei a confiança individual dos colaboradores, não por ser esposa do proprietário ou nova sócia, mas por demonstrar interesse genuíno pelo conhecimento específico que cada um possuía. Compreendi que uma indústria não se constitui exclusivamente de maquinário e procedimentos, mas fundamentalmente de pessoas e habilidades desenvolvidas através de anos de experiência. Enquanto isso, Ricardo ausentava-se com frequência crescente. A situação mostrava-se conveniente para meus objetivos. Quanto menos interferência ele exercia, mais conhecimento eu adquiria. Os fornecedores, inicialmente resistentes em negociar com uma representante feminina, começaram a perceber que minhas decisões baseavam-se em conhecimento concreto, não em impulsos emocionais conforme presumiam. O Sr. Oliveira, nosso principal fornecedor de matéria-prima, foi o primeiro a reconhecer publicamente minha competência. Após uma negociação particularmente complexa, onde obtive melhores condições de pagamento sem comprometer a qualidade dos materiais, confessou-me: "Sabe, Dona Vitória, em 3 décadas comercializando couro, é a primeira vez que negocio com uma representante feminina. Devo reconhecer, a senhora demonstra maior firmeza nas negociações que muitos homens que conheço." Considerei aquele o melhor reconhecimento possível, não por desejar comparação com figuras masculinas, mas porque finalmente era avaliada por minhas competências profissionais, não por questões de gênero. 6 meses transcorreram nesse arranjo peculiar. Na residência, Ricardo e eu mantínhamos comunicação mínima, compartilhando apenas o espaço físico por conveniência social. Na fábrica, nossas interações restringiam-se a questões práticas, sempre na presença de terceiros. Eu tinha plena consciência que ele continuava dividindo seu tempo entre Ribeirão e São Carlos, mas gradualmente aquilo afetava-me cada vez menos. Foi durante esse período que descobri algo que alteraria completamente os desenvolvimentos subsequentes. Analisando os relatórios bancários, aos quais agora tinha acesso legítimo como sócia, identifiquei que Ricardo havia obtido um empréstimo substancial 3 meses antes, utilizando a fábrica como garantia. O capital não aparecia registrado em nenhum investimento da Calçados Progresso. Não demandou esforço significativo para deduzir o destino daqueles recursos. A fábrica de São Carlos, que ele supunha esquecida em minhas preocupações, estava sendo expandida com financiamento do nosso empreendimento principal. Mais grave ainda, como sócio oficial, eu compartilharia responsabilidade legal pela dívida caso o empréstimo não fosse quitado adequadamente. Naquela noite, confrontei-o diretamente, apresentando a documentação do empréstimo sobre a mesa durante o jantar. Comprometeu nosso negócio principal para expandir seu empreendimento paralelo? Questionei sem ocultar minha indignação. Como demonstra tamanha irresponsabilidade? Ricardo sequer tentou negar. Com frieza impressionante, respondeu: "A fábrica de São Carlos representa o futuro. Ribeirão está perdendo relevância comercial. Estou simplesmente garantindo nossa posição no mercado." Nossa posição? Aquela fábrica está registrada no nome dela, não seu, muito menos meu, rebati, referindo-me à parceira que ele imaginava desconhecida para mim. Ele levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. "Você não compreende absolutamente nada sobre negócios, Vitória. 6 meses examinando documentos e conversando com funcionários não transformam você numa empresária competente. Sem minha orientação, aquela fábrica não sobreviveria 30 dias. Aquelas palavras despertaram algo profundo em meu interior. Não tratava-se apenas do casamento traído ou recursos desviados. Era minha capacidade sendo questionada, minha inteligência menosprezada. Então está a sua verdadeira opinião? Pois bem, Ricardo, acredito que chegou o momento de descobrirmos quem realmente possui habilidade para administrar um empreendimento. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais audaciosa da minha vida até aquele momento. Utilizando minha autoridade legítima como sócia, convoquei reunião extraordinária com todos os colaboradores, sem comunicar previamente Ricardo.
Quando todos estavam reunidos no pátio central, expliquei transparentemente a situação. Enfrentávamos dificuldades financeiras porque recursos haviam sido redirecionados para outro empreendimento. Não solicito que escolham lados neste conflito, afirmei, estabelecendo contato visual individual com cada presente. Proponho uma parceria autêntica. A partir deste momento, 10% dos resultados positivos da fábrica serão distribuídos entre todos os colaboradores que permanecerem conosco durante este período desafiador. Em contrapartida, necessito do compromisso integral de cada indivíduo para aumentarmos produtividade e qualidade. Nosso futuro coletivo depende disso. O silêncio subsequente mostrou-se ensurdecedor, até que Sr. Antunes avançou um passo. Manifesto meu apoio incondicional, Dona Vitória. Dediquei minha existência profissional servindo interesses alheios. Agora desejo contribuir para nosso benefício comum. Gradualmente, cada colaborador expressou apoio à iniciativa. Quando Ricardo chegou, 2 horas posteriormente, encontrou uma fábrica completamente transformada. Os equipamentos operavam em capacidade máxima. O desperdício de materiais havia sido significativamente reduzido, e cada funcionário desempenhava suas funções com propósito renovado. Na entrada do meu escritório, onde agora passava a maior parte do tempo, encontrava-se uma identificação recém-instalada, Vitória Campos, diretora administrativa, utilizando meu sobrenome de solteira, readotado simbolicamente naquele mesmo dia, representando meu renascimento como mulher e profissional. Ricardo observou a placa, depois direcionou o olhar para mim, com expressão combinando surpresa e algo semelhante a respeito genuíno. Sem pronunciar palavra alguma, entrou em sua sala e fechou a porta. O confronto real apenas começava, mas agora eu não enfrentava a situação isoladamente. Contava com o apoio de pessoas que depositavam confiança em mim, não pela identidade do meu cônjuge, mas pelo potencial que demonstrava. Vocês não conseguem imaginar a atmosfera tensa que permeava o ambiente fabril naquele período. Conforme prometi, continuarei compartilhando minha história, relatando os acontecimentos subsequentes ao momento em que decidi confrontar Ricardo em condições igualitárias. Se você está conhecendo minha narrativa agora, recomendo assistir aos episódios anteriores para compreender integralmente minha trajetória. Não esqueçam de demonstrar apoio clicando no botão de aprovação e subscrevendo o canal para acompanhar a conclusão desta jornada de superação. Os dias subsequentes à minha decisão de compartilhar resultados financeiros com os colaboradores caracterizaram-se por um conflito não declarado entre mim e Ricardo. Cada manhã na fábrica transformava-se num campo estratégico onde as ferramentas utilizadas eram planilhas, ordens de produção e a lealdade dos funcionários. Ricardo reagiu à minha iniciativa conforme antecipei, com sabotagem sistemática, porém discreta. Inicialmente tentou invalidar minha proposta de participação nos resultados, alegando que eu não possuía autoridade para implementar tal decisão unilateralmente. Quando apresentei a documentação bancária, onde constava explicitamente nossa equivalência decisória, ele modificou sua estratégia. Começou a agendar encontros com clientes sem meu conhecimento, alterava especificações de pedidos já confirmados e, mais grave, orientou o contador a postergar pagamentos a fornecedores, tentando provocar uma crise que comprovaria a ineficácia da minha administração. Numa tarde particularmente tensa de agosto de 1954, o Sr. Costa, nosso principal fornecedor de componentes para solados, compareceu visivelmente contrariado às instalações. 3 meses sem receber pagamento. Dona Vitória. O Sr. Ricardo assegurou-me na semana anterior que a transferência já havia sido realizada, entretanto minha instituição financeira não registrou nenhum depósito. Não posso manter fornecimento em tais circunstâncias. Foi o estupim definitivo. Convoquei Ricardo ao meu escritório. Sim, agora eu possuía espaço próprio, conquistado após perceber a necessidade de ambiente livre de suas interferências constantes. Por qual motivo o Sr. Costa permanece sem receber? Os recursos foram separados há semanas. Verifiquei pessoalmente os comprovantes. Ricardo encolheu os ombros com um sorriso cínico que ainda hoje provoca desconforto quando relembro.
Possivelmente ocorreu alguma irregularidade bancária. Você compreende como essas questões financeiras são complexas, querida. O termo querida foi pronunciado como ofensa explícita. Naquele instante, compreendi que não tratava-se apenas de preservar a empresa, mas de garantir minha sobrevivência como indivíduo e profissional. Retire-se imediatamente do meu escritório. E até o encerramento do expediente, exijo toda a documentação bancária dos últimos trimestres sobre minha mesa. Absolutamente todos os registros. Assim que ele retirou-se, contactei diretamente o Sr. Nogueira, gerente bancário. Utilizando minha autoridade legítima como sócia, solicitei acesso imediato a todas as contas empresariais, além do bloqueio preventivo de qualquer transferência que não contasse com dupla autorização, a minha e a de Ricardo. A senhora tem plena convicção desta decisão? Isso possivelmente complicará operações cotidianas da empresa, hesitou o Sr. Nogueira. Possuo mais certeza disso que qualquer outra decisão tomada anteriormente. Se o senhor não puder atender minha solicitação, buscarei instituição financeira que respeite integralmente meus direitos societários. 2 horas depois, encontrava-me no estabelecimento bancário formalizando a documentação necessária. Ao retornar à fábrica, encontrei Ricardo em meu escritório, examinando minhas gavetas sem autorização. Procurando algo específico, questionei da entrada, causando-lhe sobressalto visível. Apenas verificando a localização dos contratos referentes à licitação municipal, gaguejou, claramente surpreendido pela situação constrangedora. Os contratos permanecem sob minha responsabilidade, assim como o controle integral das contas bancárias. A partir deste momento, qualquer movimentação financeira da Calçados Progresso necessitará obrigatoriamente de minha autorização expressa. A coloração abandonou completamente sua face. Pela primeira vez desde nosso primeiro encontro, identifiquei expressão de temor genuíno em seu olhar. Já não representava o homem confiante que havia conquistado minha admiração na igreja anos antes. Transformará-se num indivíduo pego em suas próprias armadilhas. Você não pode implementar tal restrição. Comprometerá todas as operações. Você já estava comprometendo tudo, Ricardo. A diferença fundamental é que agora não poderá prosseguir sem meu conhecimento direto. Ele retirou-se abruptamente, fechando a porta com tamanha violência que a placa identificativa desprendeu-se da parede. Recolhi-a calmamente e reposicionei-a adequadamente. Aquele simples gesto carregava simbolismo profundo. Independentemente das tentativas de me derrubar, eu persistiria. Os dias subsequentes revelaram descobertas alarmantes. Analisando detalhadamente as contas com auxílio do Sr. Joaquim, funcionário experiente do departamento administrativo que sempre desconfiou das práticas de Ricardo, constatei que a situação apresentava-se significativamente mais grave que o inicialmente presumido. Não tratava-se exclusivamente do empréstimo redirecionado para a fábrica de São Carlos. Durante os últimos 8 meses, aproximadamente 40% dos resultados da Calçados Progresso haviam sido transferidos para a conta bancária registrada em nome de Clara Miranda. Materiais supostamente descartados por problemas qualitativos tinham, na realidade, sido enviados para o outro empreendimento. Pedidos integrais registrados como cancelados por clientes haviam sido redirecionados e produzidos em São Carlos. Era uma estratégia meticulosa de sucateamento progressivo. Ricardo deliberadamente enfraquecia nossa empresa para fortalecer a outra. E eu, ingenuamente, imaginava que ele simplesmente mantinha relacionamento extraconjugal. A realidade mostrava-se consideravelmente mais sombria. Planejava abandonar completamente a Calçados Progresso, e a mim, assim que o empreendimento paralelo alcançasse sustentabilidade operacional independente. Naquela noite, o sono mostrou-se impossível. A magnitude da traição apresentava caráter esmagador. Não limitava-se ao vínculo matrimonial comprometido, mas afetava diretamente o sustento de 50 famílias dependentes da fábrica. Se Ricardo prosseguisse com seu plano, em período relativamente curto enfrentaríamos falência inevitável.
Às 5 da madrugada, ainda desperta, tomei decisão que transformaria completamente os acontecimentos seguintes. Vesti meu conjunto mais formal, um taier azul marinho reservado exclusivamente para ocasiões especiais, e conduzi até São Carlos. Conhecia o endereço preciso da outra fábrica através das fotografias localizadas anteriormente. Tratava-se de construção modesta, porém bem conservada, situada em distrito industrial periférico. O dia apenas iniciava quando estacionei defronte ao estabelecimento. Surpreendentemente, as luzes internas já encontravam-se acesas e percebia-se movimento no interior. Respirei profundamente, ajustei meu chapéu e adentrei o local. A recepcionista, jovem que aparentava aproximadamente 20 anos, observou-me com expressão confusa. Bom dia, como posso auxiliá-la? Bom dia. Sou Vitória Campos, sócia da Calçados Progresso de Ribeirão. Gostaria de conversar com a senhora Clara Miranda, por gentileza. A jovem empalideceu visivelmente. Claramente meu nome não lhe era desconhecido. A dona Clara ainda não chegou. O senhor Ricardo encontra-se no escritório dele, caso prefira. Ricardo está aqui, questionei genuinamente surpresa. Ele havia partido na noite anterior alegando visita a cliente na capital paulista. Sim, senhora. Chegou ontem durante a noite e permaneceu trabalhando com documentação até a madrugada. Devo anunciar sua presença? Dispensável. Afinal, somos família, não? Respondi com sorriso que não refletia minimamente minha turbulência interior. Caminhei pelo corredor seguindo orientações da recepcionista. Os funcionários que iniciavam o expediente observavam-me com curiosidade evidente. Na última porta do corredor, placa dourada ostentava Ricardo Almeida, diretor-presidente. Ao menos neste ambiente não ocultava sua identidade completa. Abri a porta sem anunciar-me. Ricardo encontrava-se concentrado examinando diversos documentos, paletó pendurado na cadeira, gravata parcialmente desalinhada. Quando percebeu minha presença, deixou cair a caneta que segurava. Vitória? Como? Como descobri? Não representou desafio significativo. Você nunca demonstrou habilidade em ocultar suas ações, sejam relacionamentos paralelos ou desvios financeiros. Fechei a porta e acomodei-me na cadeira frontal à sua mesa, como profissional preparando-se para a reunião executiva. Venho acompanhando sistematicamente suas ações recentes, Ricardo. Examinei cada registro, rastreei cada valor desviado. Conheço precisamente quanto do nosso empreendimento você transferiu para cá. Ele transitou da surpresa para a postura desafiadora em segundos. E quais são suas pretensões? Denunciar-me formalmente? Seria sua palavra contrapondo Ásia à minha, e ambos sabemos em quem depositariam credibilidade. Adicionalmente, escândalo dessa magnitude comprometeria ambas as empresas. Você careceria de coragem. Não compareço aqui para apresentar ameaças ou provocar exposição pública, respondi serenamente. Proponho acordo mutuamente benéfico. Retirei da bolsa envelope contendo documentação preparada na noite anterior, com assessoria jurídica do advogado familiar de uma colaboradora da costura, que sentia-se em débito após meu auxílio para a colocação profissional de seu filho. Desejo separação conjugal oficial, Ricardo, e completa divisão empresarial. Você permanece com a Calçados Esperança, eu assumo integralmente a Calçados Progresso. Cada qual prossegue sua trajetória independentemente. Ele riu sarcasticamente, aquela expressão de superioridade tão familiar para mim. Por qual motivo eu aceitaria tal proposta? A Progresso encontra-se praticamente falida graças às minhas manobras estratégicas. Em período relativamente curto, você estaria implorando assistência. Possivelmente, ou talvez consiga recuperá-la efetivamente. Independentemente, constituiria responsabilidade exclusivamente minha, não sua. Em contrapartida,
Não revelarei ao seu pai e demais investidores o destino real dos recursos deles. Não informarei a comunidade de Ribeirão sobre sua situação peculiar. E, primordialmente, não encaminharei esta evidência às autoridades competentes. Do segundo envelope, apresentei cópias documentais comprovando não apenas o redirecionamento financeiro irregular, mas também sonegação tributária e falsificação documental, condutas que poderiam resultar em reclusão por período considerável. A coloração abandonou novamente seu semblante. Momentaneamente, julguei que sofreria indisposição física. Você seria incapaz. Há 6 meses sua avaliação estaria correta. A Vitória que você conheceu anteriormente, esposa submissa e ingênua, seria verdadeiramente incapaz. Entretanto, aquela Vitória desapareceu definitivamente quando descobri suas mentiras sistemáticas. A mulher que encontra-se à sua frente agora representa uma empresária lutando por sobrevivência, e essa mulher executará qualquer ação necessária. O silêncio subsequente representou o mais extenso da minha existência. Finalmente, ele examinou a documentação detalhadamente. Tratava-se de acordo objetivo. Ele transferiria integralmente suas participações na Calçados Progresso para mim. Eu renunciaria a qualquer direito sobre a Calçados Esperança. Ele assumiria metade das obrigações financeiras criadas. Eu ficaria responsável pela parcela remanescente. Teríamos 6 meses para definir nossas respectivas carteiras de clientes sem interferências recíprocas. E se recusar-me a formalizar este documento? Questionou após leitura completa. Então combaterei utilizando todos os recursos disponíveis e todas as estratégias possíveis. Posso ser derrotada, certamente, mas asseguro que você também experimentará perdas significativas. Nossa conversa foi interrompida por batida discreta na porta. Sem aguardar resposta, uma mulher adentrou o ambiente, elegante, trajando vestido de qualidade superior e joias que jamais poderia adquirir com os recursos que Ricardo disponibilizava para a administração doméstica. Querido, você não acreditará no que... Oh! Interrompeu-se ao perceber minha presença inesperada. Você deve ser clara, manifestei-me, levantando-me e estendendo cordialmente a mão. Sou Vitória, a esposa. Ela alternava olhares entre Ricardo e mim, evidentemente sem compreender adequadamente a situação. Vitória veio propor acordo de separação conjugal, explicou rapidamente Ricardo. Divisão empresarial completa. Oh! Foi tudo que conseguiu articular, ainda segurando mecanicamente minha mão. Não demonstre preocupação, sorri, desvencilhando suavemente minha mão. Não compareço para criar confrontos ou agressões físicas. Na realidade, devo expressar gratidão. Sem sua existência, possivelmente jamais descobriria minha verdadeira vocação empresarial. Direcionei-me novamente a Ricardo, que mantinha os documentos em suas mãos. Você dispõe até amanhã para a decisão definitiva. Posteriormente, as cópias que disponibilizei com meu representante legal serão encaminhadas às autoridades competentes. Com essa declaração final, retirei-me do ambiente mantendo postura altiva, como se estivesse concluindo reunião comercial rotineira, não confrontação determinante para meu futuro. Na manhã seguinte, enquanto preparava café na cozinha residencial, Ricardo não havia retornado durante a noite. Ouvi seu veículo estacionando. Minutos depois, ele adentrou o ambiente, aparentando envelhecimento significativo em período extremamente curto. Sem pronunciar palavra alguma, depositou o envelope sobre a mesa. No interior, encontrava-se o acordo completamente assinado, com reconhecimento oficial em cartório. Espero sinceramente que você compreenda plenamente suas ações, manifestou-se antes de retirar-se para organizar seus pertences. 3 horas posteriormente, partiu definitivamente carregando 2 malas, sem olhar retrospectivamente. Naquela mesma tarde, comuniquei oficialmente aos colaboradores da Calçados Progresso que representava agora a única proprietária do empreendimento. Naturalmente surgiram expressões de surpresa, entretanto, identifiquei emocionadamente alívio evidente em diversas fisionomias.
Quais serão os desdobramentos agora, Dona Vitória? Questionou o Sr. Antunes, manifestando preocupação coletiva. Iniciaremos processo de reconstrução conjunta, e comprometo-me solenemente. Nenhum colaborador perderá sua posição enquanto eu mantiver controle administrativo. Representava promessa audaciosa, considerando nossa situação financeira precária. Entretanto, naquele momento, observando aquelas expressões confiantes, compreendi que executaria ações aparentemente impossíveis para honrar meu compromisso. Os meses subsequentes representaram simultaneamente os mais desafiadores e gratificantes da minha existência. Trabalhei em intensidade superior a qualquer expectativa pessoal anterior. Descansava aproximadamente 4 horas diariamente, frequentemente no pequeno sofá instalado em meu escritório na fábrica. Renegociei obrigações financeiras, conquistei novos clientes, implementei aperfeiçoamentos produtivos sugeridos pelos próprios colaboradores. O aspecto mais desafiador consistia no enfrentamento constante de preconceitos estruturais, fornecedores relutantes em estender crédito para empresa gerida exclusivamente por mulher, instituições financeiras exigindo garantias adicionais para a renovação de financiamentos, clientes questionando a inexistência de figura masculina responsável com quem pudessem negociar diretamente. Cada obstáculo apenas intensificava minha determinação. Se presumiam desistência prematura, equivocavam-se profundamente. A jovem tímida que anteriormente sonhava exclusivamente com matrimônio e maternidade pertencia definitivamente ao passado. Seu lugar fora ocupado por executiva que aprendia continuamente sobre administração empresarial, processos produtivos e, primordialmente, sobre sua própria capacidade. 6 meses após nossa separação formal, quando expirou o prazo acordado com Ricardo, a Calçados Progresso não apenas sobrevivia, começava processo de florescimento genuíno. Havíamos desenvolvido linha específica de calçados femininos combinando conforto e elegância, combinação raramente disponível comercialmente na época, que rapidamente conquistou segmento significativo do mercado. Nossa reputação baseada em qualidade superior e pontualidade nas entregas atraía clientela crescente. O momento decisivo materializou-se quando recebemos pedido da principal rede varejista paulistana, que anteriormente adquiria exclusivamente produtos da empresa de Ricardo. O comprador, Sr. Teixeira, visitou pessoalmente nossas instalações em Ribeirão para conhecer detalhadamente nossa operação. Recebi referências extremamente positivas sobre sua administração recentemente, Dona Vitória, comentou enquanto percorríamos os setores produtivos. Comentam que transformou o empreendimento próximo da falência em referência de eficiência operacional. Realizamos essa transformação coletivamente, corrigi imediatamente, incluindo os colaboradores que nos acompanhavam na visita técnica. Cada indivíduo contribuiu com ideias inovadoras e dedicação extraordinária quando enfrentamos nosso período mais crítico. Concluída a visita, ele entregou-me ordem de compra significativamente superior a qualquer outra recebida anteriormente. Não resisti a questionar sobre o outro empreendimento. Vocês descontinuarão aquisições da outra empresa? Sr. Teixeira sorriu discretamente. A Calçados Esperança encerrou operações na semana anterior, Dona Vitória. Aparentemente, após sua saída, o Sr. Ricardo perdeu controle administrativo efetivo. Qualidade deteriorou-se, prazos foram descumpridos sistematicamente e recebemos informações não confirmadas que sua sócia partiu para o Rio de Janeiro acompanhando o distribuidor têxtil, apropriando-se de parcela significativa do capital empresarial. Experimentei combinação complexa de sentimentos. Existia satisfação inegável compreendendo que Ricardo colhia consequências naturais de suas próprias ações. Entretanto, simultaneamente, senti compaixão genuína pelo homem que, independentemente das circunstâncias, havia representado parte significativa da minha trajetória pessoal. Lamento sinceramente essa informação, respondi honestamente. Ninguém beneficia-se quando qualquer empreendimento encerra atividades. Sr. Teixeira sentiu, aparentemente impressionado com minha resposta equilibrada. A senhora demonstra não apenas competência empresarial excepcional, mas integridade pessoal admirável. Dona Vitória,
São Paulo necessita urgentemente de mais personalidades semelhantes à sua. Aquelas palavras permaneceram em minha consciência por período considerável. Não tratava-se exclusivamente de rentabilidade ou validação pessoal, mas sobre construir legado significativo, algo que impactasse positivamente existências ao meu redor. No encerramento daquele ano, 1955, convoquei todos os colaboradores para reunião extraordinária. No pátio central da fábrica, onde anteriormente Ricardo anunciava reduções orçamentárias e medidas restritivas, revelei nossa nova estrutura organizacional. 20% das participações empresariais seriam distribuídas entre todos os colaboradores, proporcionalmente ao tempo de serviço individual. Vocês depositaram confiança em minha liderança quando pouquíssimas pessoas acreditavam, declarei emocionadamente. Arriscaram seus empregos e sustento familiar apoiando visão que inicialmente parecia completamente irrealizável. Justificasse plenamente que sejam reconhecidos não apenas como funcionários, mas autênticos parceiros nesta jornada coletiva. Os aplausos e manifestações emocionadas subsequentes permanecem entre minhas memórias mais preciosas. Naquele momento específico, compreendi que havia não apenas sobrevivido à traição devastadora, mas transformado aquela experiência traumática na oportunidade de criar algo significativamente superior e mais relevante que qualquer possibilidade imaginada anteriormente. Sinto-me profundamente emocionada com tantas demonstrações de carinho que vocês estão compartilhando comigo. Se você acompanha minha história desde o início, agradeço imensamente sua presença constante. Se recém descobriu esta narrativa, recomendo assistir aos episódios anteriores para compreender integralmente os acontecimentos iniciais. Por favor, ative o botão de aprovação e inscreva-se no canal para acompanhar a conclusão desta jornada transformadora. Agora compartilharei os desdobramentos posteriores à transformação dos colaboradores em sócios da Calçados Progresso. O ano era 1956 e minha decisão de distribuir 20% das participações empresariais entre os funcionários provocou exatamente a reação antecipada no restrito círculo empresarial regional. Escândalo e incredulidade absoluta. Parecia que havia cometido transgressão imperdoável contra princípios empresariais tradicionais. Numa manhã específica de março, recebi visita inesperada nas instalações Fabris. O Sr. Almeida, presidente da Associação Comercial e Industrial, solicitou conversa reservada. Homem corpulento na faixa dos 60 anos, administrava metalúrgica importante e mantinha relacionamentos privilegiados com autoridades políticas regionais. Dona Vitória iniciou recusando o café oferecido. Compareço representando diversos empresários preocupados. A senhora estabeleceu precedente extremamente arriscado com essa distribuição participativa. Nossos colaboradores agora questionam por que não implementamos sistema semelhante. A senhora compreende que isso desestabiliza completamente as relações empresariais tradicionais? Discordo respeitosamente, sorri, oferecendo novamente a xícara, que desta vez aceitou, possivelmente para ganhar tempo formulando argumentos adicionais. Compreendo perfeitamente que transformações frequentemente provocam desconforto inicial, Sr. Almeida. Entretanto, resultados objetivos validam nossa abordagem. Nossa produtividade aumentou 42% desde a implementação do sistema participativo. Absenteísmo praticamente desapareceu. Qualidade dos produtos aprimorou-se significativamente, resultando em pedidos de estabelecimentos comerciais que nunca haviam demonstrado interesse anteriormente. Dados impressionantes, reconheceu relutantemente. Entretanto, a senhora não percebe que está comprometendo a autoridade patronal tradicional, inserindo ideias potencialmente problemáticas na mentalidade dos trabalhadores? Brevemente enfrentaremos paralisações e reivindicações impraticáveis. Pelo contrário, interrompi educadamente. Quando indivíduos percebem participação autêntica em empreendimento coletivo, quando reconhecem valorização genuína e recompensa proporcional por suas contribuições, a dinâmica relacional transforma-se completamente. Não existe mais confrontação nós contra eles, mas colaboração nós juntos.
Meus colaboradores sócios frequentemente propõem metodologias para redução de custos operacionais porque compreendem que isso impacta diretamente seus dividendos no encerramento do exercício fiscal. A senhora demonstra idealismo excessivo, Dona Vitória. Brevemente compreenderá que a administração empresarial e sensibilidade emocional representam conceitos incompatíveis. Não confunda abordagem humanizada com sentimentalismo improdutivo, Sr. Almeida. Representa cálculo absolutamente racional compartilhar resultados com aqueles que contribuem diretamente para seu desenvolvimento. Ele retirou-se visivelmente contrariado, entretanto, eu antecipava que aquela não representaria a última tentativa de adequar-me ao modelo convencional. Os meses subsequentes confirmaram minhas expectativas. Inicialmente surgiram pequenas retaliações, fornecedores que subitamente alegavam indisponibilidade para atendimento, prazos de pagamento reduzidos arbitrariamente, dificuldades administrativas para obtenção de licenças municipais. Posteriormente, rumores começaram a circular, que a fábrica enfrentava iminência de falência, que a qualidade dos produtos deteriorava-se progressivamente, que eu havia perdido controle administrativo após separação conjugal. Em vez de desestimular-me, aquela resistência sistemática apenas intensificou minha determinação. Se fornecedores regionais recusavam relacionamento comercial, buscaríamos alternativas em localidades distantes. Adquiri veículo de transporte, investimento inédito para empresa nossa dimensão, especialmente administrada por representante feminina, e iniciamos a aquisição direta de matérias-primas diretamente de produtores em São Paulo e Minas Gerais. O veículo, que apelidei informalmente de Independência, para a diversão dos motoristas, transformou-se em símbolo da nossa autonomia operacional. Quando retornava carregado com couro, componentes para solados e materiais diversos, representava não apenas suprimentos essenciais, mas mensagem inequívoca que não poderíamos ser isolados ou sufocados. Paralelamente, nossa política participativa continuava produzindo resultados expressivos. Cada colaborador sócio transformou-se em embaixador qualitativo da Calçados Progresso. Sr. Antunes, próximo dos 70 anos mas recusando-se terminantemente a aposentar-se, desenvolveu metodologia específica de corte que reduzia desperdício de matéria-prima em aproximadamente 15%. Dona Carolina e sua equipe de costureiras aperfeiçoaram técnica que tornava nossas costuras simultaneamente mais resistentes e esteticamente superiores. Inovações surgiam continuamente em todos os departamentos. O jovem Marcos, filho de colaborador que iniciou como mensageiro interno, sugeriu o desenvolvimento de linha exclusiva para profissionais da educação e saúde, mulheres que permaneciam períodos prolongados em posição vertical e necessitavam conforto excepcional sem comprometer a apresentação estética. A linha profissional Progresso transformou-se em sucesso comercial extraordinário, e Marcos, aos 18 anos, foi promovido para Departamento de Desenvolvimento de Produtos. Em setembro de 1957, recebemos convite para participação na Feira Nacional de Calçados em São Paulo, reconhecimento da nossa crescente relevância setorial. Representava a primeira exposição ao escrutínio de importadores internacionais e imprensa especializada. Preparação demonstrou-se extremamente intensa. Desenvolvemos modelos exclusivos para o evento. Treinamos equipe específica para a representação institucional. Produzimos catálogos bilíngues, português e inglês, inovação significativa para o período. Quando chegou o momento, instalamos nosso espaço expositivo combinando orgulho legítimo e apreensão natural. Estávamos competindo diretamente com empresas estabelecidas significativamente superiores em dimensão e recursos disponíveis. Surpreendentemente, no espaço adjacente ao nosso encontrava-se ninguém menos que Ricardo. Após encerramento da Calçados Esperança, havia sido contratado como gerente comercial por grande manufatura calçadista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nosso encontro mostrou-se inevitável e naturalmente desconfortável. Vitória, cumprimentou-me formalmente. Observo que a Calçados Progresso sobreviveu efetivamente. Mais que simplesmente sobreviver, Ricardo, prosperou genuinamente.
Ele examinou detalhadamente nosso espaço, produtos e material promocional. Identifiquei em sua expressão algo jamais demonstrado durante nosso período conjugal, combinação de arrependimento e admiração autêntica. Sempre subestimei profundamente suas capacidades, manifestou finalmente. Representou meu equívoco mais significativo. Antes que pudesse responder adequadamente, fomos interrompidos pela chegada de grupo de compradores norte-americanos interessados especificamente em nossa linha feminina profissional. O momento dissipou-se. Entretanto, suas palavras permaneceram comigo como validação inesperada da trajetória percorrida. O evento superou amplamente nossas expectativas mais otimistas. Formalizamos contratos para exportação para Argentina e Chile, representando nossa primeira incursão no mercado internacional. Ainda mais relevante, estabelecemos contatos com representantes comerciais que facilitariam acesso a grandes redes varejistas em território nacional. Retornando a Ribeirão, celebramos com confraternização para todos colaboradores e familiares. Naquela tarde ensolarada de domingo, observando aquelas pessoas que depositaram confiança em minha liderança e arriscaram seus futuros ao meu lado, experimentei felicidade que transcendia qualquer ressentimento remanescente do passado. Alcançamos progresso considerável, não concorda, Dona Vitória? Comentou o Sr. Antunes, acomodando-se próximo a mim com um prato generosamente servido. Certamente, Sr. Antunes, entretanto ainda temos trajetória extensa pela frente. A senhora possui novos projetos, correto? Sempre identifico quando está elaborando estratégias mentalmente. Sua expressão modifica-se caracteristicamente. Ri, surpreendida por sua perspicácia excepcional. Efetivamente tenho planos significativos, entretanto vamos aproveitar plenamente esta comemoração primeiro. Amanhã retomaremos planejamento futuro. O futuro materializou-se mais rapidamente que antecipei. Nas semanas subsequentes à feira, recebemos proposta que transformaria novamente o direcionamento da Calçados Progresso. A indústria calçadista Horizonte, segunda maior manufatura regional, estava disponível para aquisição. Seu proprietário, Sr. Rodrigues, havia falecido inesperadamente e seus herdeiros, residentes no Rio de Janeiro, demonstravam desinteresse na continuidade operacional. Aquela unidade representava capacidade produtiva quadruplicada comparativamente à nossa, com maquinário tecnologicamente avançado e carteira de clientes consolidada. Entretanto, valor solicitado ultrapassava significativamente nossa capacidade financeira atual. Mesmo considerando resultados positivos crescentes dos últimos exercícios, necessitaríamos financiamento excepcional ou instituição financeira extraordinariamente receptiva para viabilizar tal aquisição. Convoquei reunião extraordinária com todos os colaboradores sócios. Representava decisão impactante para futuro coletivo, justificando participação deliberativa universal. Representa oportunidade excepcional, expliquei, apresentando detalhadamente indicadores e projeções preparados meticulosamente. A Horizonte mantém contratos com clientes que demandariam anos para conquistarmos independentemente. Sua capacidade operacional permitiria atendimento integral aos pedidos internacionais recentemente recusados por limitações estruturais e tecnológicas. Entretanto, Dona Vitória, interveio o Sr. Joaquim, coordenador financeiro, mesmo mobilizando integralmente nossas reservas, permaneceremos significativamente distantes do montante necessário. Adicionalmente, nenhuma instituição financeira disponibilizará financiamento dessa magnitude para empresa nossa dimensão, especialmente considerando liderança feminina. Sua observação, embora tecnicamente precisa, dispensava verbalização integral. Todos compreendíamos perfeitamente as barreiras enfrentadas simplesmente pela minha condição de gênero. Independentemente dos resultados comprovados, para muitos executivos bancários e empresariais, eu permanecia representando simplesmente uma mulher tentando ocupar posição tradicionalmente masculina. E se, sugeriu hesitantemente Dona Carolina, cada participante contribuísse individualmente conforme possibilidade pessoal, semelhante à vaquinha tradicional,
entretanto objetivando aquisição empresarial, não presente convencional. A proposta gerou discussão animada instantaneamente. Alguns consideraram impraticável, outros começaram a calcular mentalmente potenciais contribuições individuais. Agradeço profundamente sua disposição solidária, Dona Carolina. Entretanto, não posso solicitar que comprometam economias pessoais nessa magnitude. Se resultados futuros divergissem das projeções. Respeitosamente, Dona Vitória, interrompeu Marcos, jovem que havia sugerido a linha profissional, a senhora não está solicitando. Estamos oferecendo voluntariamente. Representamos sociedade autêntica. Benefícios para progresso representam benefícios para todos os integrantes. Manifestações favoráveis surgiram universalmente. Pessoas que jamais imaginei possuírem reservas significativas ofereciam contribuições surpreendentes. Fiquei profundamente emocionada, entretanto, mantinha consciência realista que mesmo mobilização coletiva extraordinária permaneceria insuficiente para a viabilização. Foi quando o Sr. Antunes, que mantivera silêncio durante toda a discussão, manifestou-se para solicitar atenção coletiva. Proponho abordagem alternativa, declarou com autoridade natural conferida por seus 70 anos e respeito universal. Em vez de aquisição integral imediata, poderíamos propor incorporação progressiva? Iniciaríamos locando instalações e equipamentos com opção futura de aquisição definitiva. Herdeiros Rodrigues receberiam fluxo financeiro garantido enquanto buscam comprador integral que possivelmente nunca materializará-se considerando circunstâncias econômicas atuais. Expandiríamos operações sem endividamento imediato. Todos beneficiam-se mutuamente. A simplicidade e brilhantismo da proposta provocaram silêncio momentâneo, seguido por manifestações entusiasmadas generalizadas. Representava solução aparentemente impossível, entretanto perfeitamente viável. Senhor Antunes, o senhor demonstra genialidade estratégica, exclamei sinceramente impressionada. Esta estruturação funcionará efetivamente. Os herdeiros desejam desvincular-se das responsabilidades administrativas imediatamente. Rendimento mensal garantido, sem preocupações operacionais, representará proposta extremamente atraente. Durante 2 semanas subsequentes, trabalhamos intensamente na formalização detalhada. Preparei a apresentação abrangente, demonstrando benefícios mútuos da incorporação progressiva. Com assessoria do Dr. Paulo, advogado recém-formado filho de colaborador, elaboramos instrumento contratual protegendo interesses de todas as partes envolvidas. O encontro com representantes legais dos herdeiros foi agendado para sexta-feira. Selecionei cuidadosamente indumentária apropriada, conjunto cinza discreto porém elegante, confeccionado pela mesma profissional responsável por nossos modelos calçadistas premium. Objetivava transmitir simultaneamente profissionalismo e autenticidade feminina. Recordo vividamente adentrar aquela sala de reuniões no principal estabelecimento hoteleiro regional. 3 representantes masculinos trajando formalmente aguardavam, advogado familiar Rodrigues e 2 herdeiros que viajaram especialmente do Rio de Janeiro para negociação direta. Suas expressões ao presenciarem minha entrada desacompanhada, claramente antecipavam que trouxesse representante masculino para a condução efetiva da negociação. Alternavam entre surpresa e ceticismo evidente. Bom dia, senhores, cumprimentei-os, estendendo firmemente a mão. Agradeço sinceramente esta oportunidade de apresentar nossa proposta. Acredito genuinamente que desenvolvemos solução atendendo perfeitamente necessidades de ambas partes. Durante aproximadamente 2 horas, expliquei detalhadamente nosso plano de incorporação progressiva, respondendo cada questionamento com dados objetivos e projeções meticulosamente preparadas. Gradualmente, percebi ceticismo inicial transformando-se em interesse genuíno e posteriormente consideração séria. A proposta demonstra originalidade estratégica, reconheceu finalmente o representante legal. Entretanto, compreenda que meus clientes antecipavam transação direta tradicional,
não estruturação tão inovadora. Compreendo perfeitamente essas expectativas iniciais. Caso materialize-se comprador disposto a liquidar integralmente valor solicitado, respeitarei absolutamente preferência por transação convencional. Entretanto, quantos interessados manifestaram-se concretamente nas semanas recentes? O silêncio subsequente.